Olá, meus queridos amigos, tudo certo? Vamos bater um papo hoje, então, sobre a história cultural dos povos africanos. Vamos dar. Bom, pessoal, é sabido, né, que o berço da humanidade seria aí o continente africano. E mesmo assim, a gente tem uma produção relativamente pequena sobre a história da África até hoje. Por quê? Porque a historiografia tradicional, principalmente dos positivistas do século XIX, consideravam a África uma região sem história. Por quê? Porque muitos povos africanos não utilizavam a escrita como forma de comunicação. Tá? Então, muitos povos aí não tinham escrita, e esses historiadores mais tradicionais dessa linha positivista vão considerar que a única fonte histórica confiável seria a escrita. Sem escrita, não existiria a possibilidade de escrever a história de um determinado povo. Então, nós temos aí essa visão permeando ali os historiadores do século XIX, principalmente, os positivistas, e desmerecendo aí, né, a ação, por exemplo, dos chamados griotes, né, que seriam os contadores de história em diversos povos aí da África. Bom, gente, hoje é sabido, é óbvio, né, principalmente ali através das ramificações da Escola dos Análises, que a gente tem diversas fontes históricas que são pertinentes, que são importantes, e uma das possíveis formas de se estudar a história é, inclusive, a própria oralidade. Né? E aqui é interessante que muitas comunidades africanas têm a palavra, inclusive, como algo divino, e que não deve ser usado de forma imprudente. E isso explica, inclusive, porque muitos povos não utilizavam a escrita. Tá? Então, infelizmente, a gente tem durante uma grande parte da nossa história a África sendo subjugada aí a uma ideia de uma região com povos exóticos, primitivos, animistas, e que não teriam aí grande importância. Né? Mas de um tempo para cá, o estudo da África está cada vez mais sendo feito pelos historiadores com a intenção de resgatar histórias aí sobre esses povos que viviam na África, que vão ser tão importantes para a formação cultural do Brasil e para a formação cultural, inclusive, do mundo. Bom, no que diz respeito ao Brasil em relação a esses africanos e esses afrodescendentes que vão viver no Brasil, a gente tem uma história um tanto quanto complicada. Né? Nós temos muitos escravos vindo para o Brasil. Nós temos o Brasil como o último país da América a abolir a escravidão. Nós temos uma política de busca por, inclusive, embranquecer o Brasil num determinado momento, com medo do Brasil ficar sendo conhecido como um país de negros e, portanto, inferior dentro da ótica ali do darwinismo social presente ali no século XIX, no século XX. Então, o que acontece é que nós temos na história do Brasil um preconceito enraizado muito forte, e temos também uma exploração muito forte dos negros aqui no Brasil, e até hoje temos ainda muitos problemas que são consequência deste fim de escravidão sem inserir o negro na sociedade brasileira.
Então, a gente tem aqui no Brasil uma situação bem complicada no que diz respeito à história do afrodescendente que foi tão explorado aqui no nosso país. Então, o Brasil, ele tem historicamente um certo desprezo pela história da África, né? Omitindo, inclusive, o papel extremamente importante dos povos africanos na formação do Brasil, né? Tanto no que diz respeito a questões econômicas, no que diz respeito também à questão cultural. Então, quando a gente fala muitas vezes de africanos, a gente, principalmente aqui na história do Brasil, a gente limita a história do africano à questão da escravidão, né? Inclusive colocando os africanos, né, dentro de uma mesma lógica e não levando em consideração as diversas etnias que acabaram vindo para o Brasil. Então, se faz importante o estudo da história da África, inclusive, para entender, compreender de forma mais ampla quais eram esses povos que existiam na África, como eles eram. Eles sempre foram escravizados pelos europeus ou não? Desmistificando aí diversas ideias, e desmistificando inclusive ideias que colocam os povos africanos como inferiores, né? Então, você tem uma pressão no Brasil, né, por movimentos sociais e acadêmicos para que a história da África fosse mais estudada e trabalhada no Brasil e não se limitando única e exclusivamente à questão do africano escravo. Não é só isso. Existe toda uma história desses africanos que nos interessa e que é importante não só para a história do Brasil, como para a história do mundo. Então, como eu falei, né, a partir de pressão de movimentos sociais e acadêmicos, a partir de 2003, a gente tem a obrigatoriedade do ensino da história da África no Brasil, né? Para a gente entender melhor da onde que vieram esses africanos, qual que é a história deles lá no seu continente, para a gente entender o quanto eles foram, inclusive, importantes para a nossa história. Muitas vezes, né, pessoal, a gente tem discursos que acabam afirmando aí que o preconceito no Brasil já acabou, que isso é algo distante, isso é algo de uma história já remota e superada. Porém, os historiadores discordam dessa visão, tá? O racismo é algo muito enraizado na nossa cultura. Nós temos aí a escravidão do negro desde o século XVI até o século XIX, então são séculos de escravidão, e esses séculos de escravidão, esses discursos construídos nesses séculos, inclusive vendo os negros não como humanos e sim como animais, vão ecoar na nossa história até hoje. E apesar da escravidão no Brasil ter terminado em 1888, a gente tem aí uma luta pós-fim da escravidão para esses descendentes de africanos virem a ter, inclusive, mais direitos no Brasil. Se você considerar aí o fim da escravidão em 1888, é algo muito recente, se a gente for parar para pensar historicamente. E este algo muito recente ainda ecoa. Problemas dessa escravidão por séculos ainda ecoa. E não só no Brasil, né? Se a gente for parar para analisar, a gente tem muitas coisas muito recentes ainda no que diz respeito a essa história de racismo.
A gente tem aqui no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, né, a gente tem campanhas publicitárias que eram extremamente racistas, né? Se a gente for ver essa campanha aqui do sabão Fair, né, sabão americano lá por volta de 1900, dizia: por que sua mãe não o lava com o sabão Fair, né? Um menino branco falando para um negro. Isso era uma campanha publicitária do final do século XIX, início do século XX. A gente está falando aí de 120 anos atrás. É muito recente. E olha que isso daqui a gente está falando de uma situação ainda longínqua. Né? Porque se a gente for parar para pensar, né, o Apartheid ele vai terminar em 1994. Isso faz 26 anos. Né? Apartheid esse que era um regime de segregação racial na África do Sul, que separava aí a população branca da população negra, dando, é claro, muito mais direito à população branca do que à população negra. E separando eles, dizendo: olha, vocês não podem viver juntos. Existe aqui existiam os ônibus para os negros, os ônibus para os brancos, existia uma separação árdua aí. Isso foi até 1994, muito recente. Né? Se a gente falar dos Estados Unidos, a gente tem avanços no que diz respeito aos direitos civis para os negros, remontando a 1964, algo muito recente. Tá? Então, essa história racista ainda ecoa muito até os dias de hoje. Então vamos falar aí um pouco sobre a história da África na antiguidade. Tá? A gente sabe que existem diversas civilizações surgindo aí na antiguidade, na região da África, civilizações essas que têm uma importância muito grande e que são pouco comentadas. A que a gente sempre comenta, né, e muitas vezes as pessoas esquecem que essa civilização se deu no Nordeste da África, é o próprio Egito. Às vezes as pessoas esquecem que o Egito foi na África. Não foi só o Egito que existiu. Nós temos, por exemplo, os reinos da Núbia, né? Lá dentre eles, dentre os reinos que existiram ali na região da Núbia, nós temos o reino Kush, que vai ser um reino aí extremamente importante. Então vamos falar um pouco aí sobre essa civilização Kush, que formou aí um reino, um império, inclusive, de dimensões consideráveis. O reino Kush vai surgir por volta aí do século 17 a.C., na região que mais tarde vai ficar sendo conhecida como a região aí da Núbia. E é interessante a gente perceber que essa civilização Kush, ela vai rivalizar com o Egito, né? Eles vão disputar ali territórios, poder. O que vai acontecer é que Kush tinha aí minas de ouro muito lucrativas, o que despertava, inclusive por parte do Egito, aí cobiça. E não é à toa que o Egito vai acabar dominando a civilização Kush por volta do século XV a.C. A civilização Kush também tinha uma ideia de desenvolvimento político teocrático, ou seja, o rei, o imperador, era considerado aí um deus, né? E a civilização Kush vai desenvolver aí uma escrita hieroglífica que a gente até hoje não tem ela completamente decifrada. Bom, a civilização Kush, ela também vai construir pirâmides menores que as egípcias, tá? Mas vão existir pirâmides ali na região da civilização Kush. E uma das questões interessantes aqui é o papel das
mulheres na civilização Kush, porque as mulheres tinham aí uma posição de destaque dentro da civilização Kush, podendo inclusive ocupar posições de poder. E nós temos aí destaque para a história da rainha Amanirenas, que por volta lá do século I a.C. conseguiu barrar nada mais, nada menos que o Império Romano. Ela vai conseguir barrar e expulsar o Império Romano ali da região nordeste, norte da África, durante o governo lá do imperador Otávio Augusto. Essa rainha, Amanirenas, vai liderar o seu povo contra o Império Romano e vai vencer. Vejam só. E a gente pode perceber como a civilização Kush tem aí diversas similaridades com a questão do Egito, né? Então, os Kushitas, eles acreditavam, como eu já falei, que seu rei, seu imperador, era um ser divino. Então toda a questão da fertilidade, as chuvas, o bem-estar da comunidade estava aí dependente da vontade do seu monarca, que era considerado um deus. Então se assemelha muito à história do faraó no Egito, né? Raramente se via o rei ou rainha Kush em público. As audiências se davam, as audiências que se tinha com a rainha ou com o rei Kush se dava atrás de uma espécie de uma cortina, na qual você não conseguia ver diretamente o imperador, ou imperadora, rei ou rainha, tá? E normalmente eles se comunicavam através de porta-vozes, o que a gente tem também muito no Egito. Outra similaridade é que o modo de produção vai ser um modo de produção asiático, a servidão coletiva. Quem vai ter essa forma aí também vai ser o Egito, são ali os povos da antiguidade do Oriente Próximo. E nós temos aí a lógica da civilização Kush no que diz respeito à hierarquia, também muito parecida com aquela hierarquia tradicional que a gente estudou aí nos demais povos da antiguidade. Apesar da civilização Kush ter sido conquistada pelo Egito, nós temos a civilização Kush conseguindo aí sua independência do Egito por volta do ano 900 a.C. E vejam que interessante, a roda da história mudou. Porque a civilização Kush, ao conseguir o processo de independência do Egito, se tornou uma civilização ainda mais forte e conseguiram, inclusive, dominar o Egito. Conseguiram, inclusive, conquistar o Egito, né? Se sabe muito pouco ainda sobre a história do Império Kush como um todo, né? Então não se sabe exatamente por que o Império Kush entrou em decadência. Acredita-se aí que se deu devido a ataques externos, a revolta da população explorada, enfim. O que acontece é que a civilização Kush acabou entrando em decadência e o povo Ashum acabou conquistando aí a civilização Kush a partir do momento que atacou a cidade de Meroé, que seria a cidade capital do Império Kush, né? E por volta ali de 350, nós temos a dominação dessa região pelo povo Ashum. E toda essa região, né, ela vai acabar se tornando aí adepta ao islamismo, principalmente aí por volta do século VIII, com a expansão islâmica que vai dominar aí toda essa região do Nordeste e Norte da África, transformando os povos que lá viviam em povos islamizados. Então vamos falar agora um pouco sobre esse reino Ashum, que chegou a conquistar o Império Kush, né? A história do reino Ashum se remonta lá por volta do século V a.C. Tá? Então nós temos a capital
desse reino Aksum, por isso que o império recebeu esse nome, né? E essa civilização vai se desenvolver principalmente pela questão do comércio. A gente tem aí cidades muito prósperas se formando à margem do mar Mediterrâneo, como as cidades aí de Adulis e Matara. Essas cidades vão ficar muito ricas pelo comércio estabelecido com diversos povos via Mar Vermelho. Esse povo tinha toda uma tradição de que seriam aí descendentes do rei Salomão e da rainha de Sabá, tá? E este reino vai se desenvolver e vai conquistar, né, estados ali na região da Península Arábica, no norte da Etiópia, e como eu falei, vão chegar a conquistar o Império Kush. Então, o reino de Ashum vai se transformar num grande império. E esse império vai controlar aí grande parte das rotas comerciais, ou melhor dizendo, grande parte não, né? Porque a África é gigantesca, mas as rotas comerciais daquela região ali do norte e nordeste da África, que eram as mais importantes da África nesse momento, vão ser aí controladas pelo reino de Ashum, que vai virar um império, né? E é interessante dizer que os Ashumitas vão controlar aí uma das regiões mais férteis do mundo. Esse reino Ashum, que se tornou um império, ficou um reino fabulosamente rico. Nós tínhamos aí diversas cidades que eram centros cosmopolitas, com povos de diversas localidades, com populações de diversas crenças. Então, a gente tem neste Império de Ashum judeus, núbios, cristãos e até budistas vivendo nessa localidade. Vieram, né, de seus reinos e acabaram se instalando ali no reino de Ashum. Isso é interessante a gente perceber que diversos outros povos vão vir morar, viver, comercializar ali em cidades do Império Ashum. O Império Ashum vai continuar imponente e muito forte até por volta aí do século XI depois de Cristo, né? Época inclusive que o islamismo, né, já tinha se expandido ali pela Península Arábica. Os árabes vão acabar conquistando aí o território dos Ashumitas. E para a gente terminar essa primeira parte da história da África, terminar essa parte da história antiga da África, nós temos o reino ali da Etiópia. Esse reino da Etiópia se formou por volta do ano 1000 a.C. Vai ser um reino que vai ser muito próspero por causa do comércio, principalmente do marfim e do ouro pelo Mar Vermelho também. Chegou-se a formar um império da Etiópia e é claro que posteriormente territórios desse império acabam sendo conquistados por outros povos, o que é comum nesse período da antiguidade, né? E o auge desse império da Etiópia vai se dar ali com o imperador Azana no ano 350, né, já depois de Cristo. E é interessante que esse reino vai se converter para o cristianismo. Vai ser um reino cristão ali na região da África. E é interessante, então, a gente perceber que, por exemplo, a Igreja Católica vai ter uma influência muito grande nesse reino e vai se tornar, inclusive, bastante rica e influente na Etiópia, apesar de que a cristandade dessa localidade vai ficar um tanto quanto distante aí do Papa.
Bom, durante o século XVI, aí, este reino da Etiópia passou a ter vários conflitos com os vizinhos árabes e lutaram com muita força contra esses árabes, e conseguiram, até certo ponto, segurar esses árabes, né? Os árabes já chegam a dominar territórios, mas eles são aí, de certa forma, contidos pelos líderes aí, pelos reis etíopes, né? E por causa dessa história, dessa luta, né, de um reino cristão rodeado por vizinhos árabes e conseguindo resistir a duras penas e manter o cristianismo na região, surge a lenda aí do reino de Preste João, né, que seria um reino lendário que ocuparia aí alguma localidade da região do reino etíope, né? E se dizia então que este reino de Preste João seria um reino no qual o Preste João seria descendente de um dos 3 reis magos, né? E se dizia a lenda de que esse rei seria aí um grande soberano com inúmeras terras, com um poder muito forte e que os árabes não conseguiram conquistar toda a região da Etiópia graças a este reino que também estaria ali inserido nessa região da Etiópia, né? Essa lenda ficou tão forte que o Dom João II de Portugal chegou ali por volta do século XV a mandar procurar o Preste João para se fazer uma aliança com o tal rei, né? É claro que este reino nunca foi encontrado, pelo menos até hoje não. Então é isso aí, galera. Em breve mais aulinhas. Logo mais eu mando aí a segunda parte da história da África.